Bem, galera, eu sou o Misael Siqueira. Eu sou Francisco Bruno. A gente é aluno do curso de Medicina do primeiro período da Universidade Nova FAP, Piauí, Teresina. E a gente vai falar um pouco sobre os métodos contraceptivos orais que existem atualmente, que é a pílula do anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. A gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de ação de cada uma delas e além da gente falar um pouco sobre os efeitos colaterais que cada uma pode acarretar na vida da mulher. Eu vou falar um pouco sobre o anticoncepcional oral, que é o comum, convencional de uma cartela com 21 comprimidos, que todo mundo conhece. Aqui temos mais ou menos como ocorre o mecanismo de ação do anticoncepcional. Lá na hipófise, nós temos a liberação de dois hormônios, que é o FSH e o LH. O FSH e o LH eles vão agir lá no ovário feminino para a produção de dois hormônios importantes para a gravidez e tanto para a gravidez como para a menstruação da mulher, que é o FSH e o LH, que é o folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que são respectivamente para maturação folicular dos folículos ovarianos e para a secreção do folículo já maduro, chamado ovócito secundário. Lá na hipófise, como eu acabei de falar, é liberado o FSH e o LH. O comprimido anticoncepcional ele vai agir por um mecanismo chamado feedback negativo, ou seja, quando a concentração de um está alta, pelo feedback a concentração do outro tende a baixar, porque todo o corpo tende ao equilíbrio e através disso, desse equilíbrio que o corpo tenta fazer, que os hormônios vão agir para evitar uma futura gravidez. Que justamente o esquema que o Misael falou, essa setinha vermelha aqui, ela indica inibição, ou seja, o anticoncepcional, o método contraceptivo, quando ele é ingerido, ele vai ser ingerido e vai inibir a liberação de FSH e LH, porque a concentração dele vai estar aumentada na corrente sanguínea, e com isso vai evitar a gravidez. Isso. Como o Bruno acabou de falar, a pílula do anticoncepcional ela tem uma grande concentração de progesterona e estrógeno. Quando essa alta concentração de progesterona e estrógeno é detectada pela hipófise, o que acontece? A hipófise diz, eu não preciso mais liberar o FSH e o LH porque eu já tenho muito progesterona e muito estrógeno na corrente sanguínea. E isso é o mecanismo de feedback negativo, que vai manter a taxa constante de progesterona e estrógeno na mulher, evitando assim a ovulação e a maturação folicular. Os anticoncepcionais convencionais são uma cartela de 21 comprimidos, todos com taxas iguais de progesterona e estrógeno, que são comprimidos chamados monofásicos, que são na maioria vendidos no Brasil, pois os comprimidos monofásicos é que têm concentrações iguais de progesterona e estrógeno. Também nós temos outros comprimidos, que é o de 28 dias, porém tem 7 pílulas na cartela, chamada pílulas de farinha, que não tem efeito nenhum. Só que é um método de prevenção para a mulher não correr o risco de esquecer novamente ao término do ciclo para iniciar uma nova cartela. Quando a mulher toma o anticoncepcional convencional de 21 dias, ela no 21º dia, ela dá uma pausa de 7 dias para iniciar o tratamento novamente. E a primeira pílula sempre é indicado ingerir no primeiro dia da menstruação, pois assim que você ingere a pílula no primeiro dia de menstruação, ela já vai inibir, por feedback negativo, a não produção do FSH e do LH, como a gente acabou de falar. Bem, temos também aqui a pílula do dia seguinte, né? Que ela é um método um pouco diferente do método contraceptivo, como o Misael falou muito bem, porque a carga hormonal dela é muito maior do que a carga hormonal dos métodos contraceptivos. E no caso, como ela tem muito hormônio, ela também pode causar efeitos colaterais adversos um pouco mais intensos do que os efeitos dos hormônios dos anticoncepcionais, né, dos métodos contraceptivos. E no caso, ela deve ser usada em situações emergenciais, como por exemplo, se a pessoa faz sexo desprotegido,
Aí ela pode até 72 horas usar a pílula do dia seguinte. Mas à medida que as horas vão passando, o efeito dela vai diminuindo. Então é importante saber que nas primeiras horas o efeito dela de evitar a gravidez é maior do que nas próximas horas. Porque 72 horas é o tempo limite para ela. Vale a pena ressaltar também que isso é um método contraceptivo somente contra a gravidez. Não tem nenhuma prevenção contra algum HIV, contra alguns vírus que são transmitidos através da relação sexual. A pílula do dia seguinte, ela tem uma ação um pouco parecida com a ação Os métodos contraceptivos. que é o anticoncepcional convencional. Porém, tem umas pílulas que ela tem uma alta taxa de progesterona e outras têm a taxa de progesterona e estrógeno. Essas pílulas elas vão agir de três maneiras. Ela pode agir aumentando o muco cervical na vagina para impedir a passagem dos espermas através desse muco. Ela pode muito bem impedir que o óvulo liberados desça para o útero, certo? Ou então também pode impedir que lá na ampola onde ocorre a fecundação, os espermatozoides passe e vá até lá por uma alta resistência do muco que existe na vagina, além do espessamento do endométrio, que vai evitar, se for fecundado, ele vai evitar a anidação, que a anidação é o colamento do blastocisto do endométrio. Isso, e vale muito a ressaltar que a pílula do dia seguinte ela tem uma ação de 95%, alguns autores falam de 95% de eficácia. Porém, ela deve ser ingerida corretamente, num prazo de, no máximo, 72 horas. E é importante ressaltar também que é indicado que se utilize pelo menos uma vez durante o ano, até uma vez durante o ano. Porque o uso frequente e constante da pílula do dia seguinte pode acarretar em uma desregulação do ciclo menstrual, um atraso ou um adiantamento, e isso pode ser prejudicial para a mulher. Justamente. Aqui nós temos alguns efeitos colaterais comuns do anticoncepcional e da pílula do dia seguinte. Tem alguns mais importantes, por exemplo, o anticoncepcional e a pílula do dia seguinte geralmente pode dar um efeito colateral de dor de cabeça, alterações no humor e principalmente alteração no fluxo menstrual, pois você vai, no caso da pílula do dia seguinte, você vai ingerir alta taxa de hormônio. Isso é impossível o seu organismo receber de uma forma benéfica, a não ser desregulando o seu ciclo menstrual. Também no anticoncepcional comum da cartela, nós temos também vários outros efeitos, como o aumento de peso da mulher, a perda do libido, entre outras causas. E era isso que a gente ia passar para vocês. Um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.